Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando, eu resolvi criar esse canal que é o Alzheimer e Você, para tentar ajudar as pessoas a passarem com mais facilidade pelo processo de aceitação da doença, pelas dificuldades que eu reparei que são comuns e que todos os cuidadores passam quando não têm experiência. Em 2008, minha mãe já começou a apresentar sinais de que teria problemas de Alzheimer. E quando foi em 2011, isso ficou mais agressivo. Ela já começou a perder bastante a memória. E hoje, já em 2018, ela está bem, graças a Deus, em vista do que foi colocado para a gente na época. Porque à época foi dito que ela tinha doença frontotemporal, que é DFT, e que esse tipo de demência era mais agressivo que o Alzheimer. Que o Alzheimer faria em 10 anos, a DFT faria em 5. Graças a Deus, já se vão 7 anos, ela ainda come sozinha, ela ainda anda, ela ainda expressa carinho, né? Tem dificuldade para entender algumas coisas, do tipo, se você mostrar um ovo para ela, ela não sabe o que é um ovo, né? Vocabulário ela já perdeu um pouco, tem palavras que ela não consegue encontrar para falar, mas ainda, em vista do que a gente esperava, temos que erguer as mãos para o céu. E posteriormente, coisa de acho que um ano depois, alguma coisa assim, 2012 talvez, a gente descobriu que meu pai também já estava apresentando alguns sinais. E como fazer, né, com eu me tornar pai e mãe do meu pai e da minha mãe? A gente não encontra muita informação a respeito, não é uma coisa muito divulgada, não é uma coisa para a qual a gente é preparado. Olha, agora você tem que se preparar porque um dia você vai ser pai da sua mãe e do seu pai. Então vem a depressão, vem uma série de coisas. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que esse é um canal para que eu possa expressar as minhas experiências, o que não quer dizer que elas são verdade absoluta. De repente, o que foi para mim não vai ser para você, o que serviu para mim talvez não sirva para você. Mas pelo que eu andei nos grupos de ajuda, recentemente, coisa de um ano e pouco, eu comecei a participar nos grupos de ajuda e aí já fazia 5, 6, 7 anos que eu estava cuidando da minha mãe, então já tinha, da minha mãe e do meu pai, então eu já tinha uma bagagem, né? Então tem muito pouca coisa para a qual eu não estou preparado. Por exemplo, eu não estou preparado para a hora que ela não tiver locomoção, que tiver que ficar só na cama. E eu não estou preparado para a hora que ela tiver com a alimentação via sonda. Para isso eu não estou preparado ainda. Mas do resto a gente, graças a Deus, foi descobrindo e foi tirando de letra. E uma coisa que eu percebi frequentando esses grupos é exatamente isso, é que muitas experiências, muitas coisas que eu passei e achei que era só eu que estava passando, não, é uma coisa normal que todos passam. Muitas fases da doença, né? Muitas fases da depressão que a gente sente, da revolta que a gente sente por estar vivendo aquilo. E vocês podem imaginar o quanto eu fiquei revoltado, porque eram os dois ao mesmo tempo. Então a minha revolta foi muito grande. Até absorver tudo e erguer a cabeça e falar, não, eu tenho que lutar, eu tenho que ir para cima, eu tenho que fazer funcionar. Então, como eu disse, eu não quero que minhas verdades sejam verdades absolutas. Quero que vocês participem, né? Se tudo der certo, eu vou fazer algumas lives, ou vocês podem mandar perguntas também. E eu vou tentar expor aquilo que eu passei, caso eu tenha já passado. Se eu não tiver passado, quem sabe alguém que esteja olhando o canal possa dividir a experiência com a gente, né? Eu não quero que esse canal seja meu, eu quero que ele seja nosso. Também não me importa se vai ter uma pessoa acompanhando ou milhares de pessoas acompanhando. O intuito desse canal não é fazer dinheiro, não é ganhar likes, não é ter não sei quantos views para poder monetizar o canal. A ideia não é essa. O que não quer dizer que se, obviamente, não vou ser hipócrita, obviamente se tiver milhares de views eu vou monetizar, não há dúvida. Mas não é essa a intenção é realmente compartilhar a experiência, passar a minha experiência
e absorver a experiência de quem já está numa situação mais avançada do que a minha. Então, hoje eu vou começar falando sobre família, né? Em casa, nós éramos... tenho duas irmãs mais velhas do que eu. E depois de mim, eu fui o último. Aí minha mãe fez a laqueadura. E depois de 7 anos, ela adotou um garoto. E depois de mais 7, ela adotou outro. Então, nós somos em 5. Desses 5, só 2 cuidam, né? Sou eu e meu irmão Ricardo. Meu irmão Ricardo é o caçula, o último que veio. Que pra gente, a gente nunca fez distinção de adoção. Pra nós, minha mãe sempre ensinou que era coração. Então, o Ricardo é o último filho do coração e não da barriga. E só nós que cuidamos, desde que a coisa se mostrou. Eu me recordo que em 2008, quando o neuro já disse que a gente teria problema, que ela já estava apresentando confusão mental, eu estive no mesmo dia na casa da minha irmã, que morava a 5 quadras para cima da minha mãe, e conversei com ela. E ela disse, não, fique tranquilo, Nando, quando precisar a gente vai estar junto, não é para agora mesmo, a gente vai cuidar, piriri, pororó. Só que na realidade, quando a coisa apertou, ela já tinha se mudado de cidade, se mandou daqui, que essa seria a mais velha. A segunda irmã, logo abaixo dela, já nunca morou aqui mesmo, já faz 30 anos que está em outra cidade, nem vem visitar. E o mais novo, o logo após a mim, morava na mesma rua que eu, e mesmo sabendo as condições da minha mãe, se mandou. A desculpa deles é sempre a mesma, pelo que eu vi nos grupos também, é sempre a mesma. Eu não tinha como, minha vida, meu emprego, meu não sei o que. Bom, eu sempre pensei assim, eu poderia estar no Japão, ganhando fortuna. Se minha mãe ou meu pai estivessem precisando de mim, eu largava tudo e viria. E no caso deles foi feito o contrário, né? A mãe e o pai estavam precisando e o que eles fizeram foi ir atrás do dinheiro em outra cidade e deixar na minha mãe e na mão do Ricardo. E a gente vem cuidando. Graças a Deus, muito bem. Mas família é isso, né? Agora, se fosse só o fato, não cuidam e deixaram tudo na mão de vocês, né? Que no meu caso, na nossa mão, foi mais complicado ainda, porque não se tratava apenas de Alzheimer. Em 2011, minha mãe foi diagnosticada com câncer no útero, tirou toda aquela parte interna. Aí, coisa de 6 meses mais ou menos, meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata. Então a gente tinha 2 pessoas com demência em graus diferentes e as 2 com câncer e tendo que fazer o tratamento. E eu e o Ricardo, meu irmão caçula, tocando isso. Correndo atrás, indo atrás de exame, indo atrás de operação, ficando em hospital. Graças a Deus nós temos a ajuda das nossas mulheres. Minha esposa, a esposa dele, sempre fiéis. Foram filhas. O que as filhas não fizeram, essas 2 têm feito, graças a Deus. Mas família é isso. E se fosse só isso, não ajudaram? Não ajudaram com Alzheimer? Beleza. Não ajudaram com câncer? Beleza. Mas não. Além de não ajudar, colocaram várias vezes eu em delegacia, em fórum, dizendo que eu roubava meus pais, dizendo que eu maltratava. Eu cheguei a ter 2 vezes aqui na chácara onde a gente mora hoje, que é minha, e eu trouxe eles para cá para tentar dar uma condição de vida melhor para eles. Eu cheguei a ter 2 vezes aqui a assistente social na minha porta, dizendo que eu estava maltratando meus pais, que ela precisava entrar naquele momento e olhar que se eu não permitisse que entrasse, chamaria a polícia. As 2 vezes eu permiti que entrasse e as 2 vezes foi constatado que eles estavam muito bem tratados, que eles estavam muito bem cuidados. E pasmem, quem colocou essas queixas de maus tratos foi minha irmã, que mora em São Tomé das Letras, que há 30 anos mora lá, e que se nesses 30 anos viu meus pais, sei lá, 10 vezes, foi muito.
Então ela sequer vem uma vez por ano para cá. E agora já tem uns 4 anos que não vem. Então é isso, família é isso, né? Eu fui criado pelo meu pai com o conceito de que a gente é família, que a gente tinha que se cuidar um do outro, né? Que a gente tinha que cuidar um do outro. Esse foi o conceito que ele me deu. E não passou só para mim, passou para todos nós. E como já dizia minha avó, uma mãe é para 100 filhos, 100 filhos não é para uma mãe. E dito e feito. Mas graças a Deus ela tem a mim, meu pai tem a mim, eles têm ao Ricardo e nós temos as nossas esposas. A minha filha, que também ajuda, né? Minha filha que está aqui presente também colabora. Então, se você está descobrindo a doença agora, se você vai ter que ser o cuidador, se prepare. Porque não é fácil. Não vou pintar um quadro colorido aqui porque não é. É difícil, você vai passar por momentos de depressão. Você vai ser a pessoa que vai estar vendo aquele ser humano que você gosta definhando, perdendo vocabulário, perdendo a cognição, né? Porque chega um momento que você fala as coisas, eles já não entendem. E que tenha mais sorte do que eu, que tenha uma família que, se pelo menos não ajudar, também não atrapalhe. Se é que isso é possível, porque pelo que as assistentes sociais que aqui tiveram nos relataram, isso é uma coisa corriqueira para elas. É comum quem não cuida achar que quem cuida está roubando, né? Posteriormente eu ganhei na justiça, provei que não estava roubando nada, eles foram condenados a pagar as custas, né? Mas, obviamente, que não tem mais contato, porque você se desdobrando, você fazendo, sendo chamado de ladrão, fica difícil, né? Então, como o primeiro vídeo é esse aqui, eu vou soltar outros vídeos, e aí sim comentando sobre a doença, né? Nesse primeiro momento eu só falo para você isso, se cerque do máximo de pessoas que puderem ajudar possível, porque você vai precisar, a vida muda totalmente, né? Eu larguei o emprego que eu tinha, a mulher largou as funções que tinha, para tentar achar uma função que fosse possível para a gente coordenar tudo, né? Coordenar os cuidados, coordenar a necessidade de ir aos médicos, né? Meu irmão também, por causa de estar indo muito a médico, ficando muito com a minha mãe em hospital também, acabou perdendo emprego, acabou tendo que mudar de emprego forçosamente, porque o patrão não aguentou. Então, se vocês tiverem a possibilidade, né, de dividir tarefas, facilita muito, né? Quando a gente não divide, sobrecarrega um dos lados, sem dúvida nenhuma. E por hoje é isso aí. Eu vou soltar outros vídeos depois, então, falando aí sim sobre os aspectos da doença, sobre o que a gente deve esperar, sobre o que é comum, sobre o que pode ajudar. E se vocês tiverem dúvidas também, coloca aí nos comentários e até me ajuda, né, para eu bolar a pauta de um próximo vídeo, o que está mais interessando para vocês, né? Tá bom? Obrigado, fiquem todos com Deus.